Fala Dev, eu sou o Diego Fernandes e nessa semana você está construindo uma ponte para o seu sucesso como programador através de uma stack poderosa e enxuta com as tecnologias mais modernas do mercado e o melhor, utilizando uma única linguagem, o JavaScript. Então, para lembrar o que a gente já fez até aqui, a gente falou da importância do foco e como escolher as tecnologias certas e a gente falou sobre as oportunidades dessa stack e do mercado de trabalho. E claro, a gente está desenvolvendo junto uma aplicação completa, desde a API no back-end até a interface front-end e mobile. Se você ainda não viu os primeiros episódios, corre lá e assiste agora mesmo, porque esses conteúdos só vão ficar no ar até domingo e depois disso não tem reprise. Pode ir lá que eu te espero. Pronto? Agora deixa eu te explicar melhor como a gente chegou até aqui. De um lado, eu vejo uma quantidade enorme de programadores insatisfeitos com o salário, com a carreira e com as tecnologias que trabalham. E de outro, eu vejo um número cada vez maior de empresas desesperadas por bons programadores que não conseguem preencher essas vagas. Ou seja, estão sobrando oportunidades e tudo que você precisa fazer para aproveitar todas elas é ter foco e ser comprometido com os seus estudos. É aí que entra a Rocket City para te guiar nas melhores tecnologias e te deixar pronto para as oportunidades no menor tempo possível. Muitos programadores não conseguem evoluir na carreira porque eles não estão vendo essas oportunidades. E quando uma dessas vagas aparece, eles acabam ignorando porque ainda não se sentem preparados para encarar o desafio. Por isso eu conheço programadores que trabalham no conforto de casa, com as melhores tecnologias, ganhando 12 mil reais por mês, enquanto outros continuam presos em empresas que não valorizam os programadores, trabalhando com tecnologias que não gostam e ganhando pouco. Agora sim a gente vai partir para uma das partes mais esperadas aí da Semana Ministech, que é o desenvolvimento da nossa aplicação mobile. Mas antes da gente continuar com o desenvolvimento, da gente criar o projeto, assim como a gente fez lá no projeto web, no projeto back-end com o Node, a gente vai entender um pouquinho também, como a gente fez nessas aulas, um pouco da abordagem tradicional de desenvolvimento mobile e um pouco da abordagem também do React Native, que foi pioneiro nessa forma de criar aplicativos nativos utilizando o JavaScript. E agora depois, claro, veio outras ferramentas com a mesma proposta, a gente pode falar disso também um pouquinho. E a gente vai falar também um pouco sobre a utilização de uma ferramenta que a gente vai usar aqui durante a Semana Ministech, que se chama Expo, que é bem comum dentro do ecossistema do React Native. Mas vamos começar um pouquinho diferenciando aí a abordagem tradicional de desenvolvimento de aplicativos para celular e a abordagem do React Native. Então, quando a gente tinha lá há um bom tempo atrás, o React Native ele surgiu ali em 2015, antes do React Native a gente tinha até o Ionic Framework, né, que a gente, que não é bem a mesma pegada, né, o Ionic ele cria uma aplicação totalmente web, mas como se fosse um PWA. Quando a gente não tinha essas ferramentas para desenvolvimento baseado em JavaScript, né, dos aplicativos móveis, a gente utilizava Objective-C, né, naquela época para desenvolvimento iOS, hoje em dia a gente tem o Swift, e utilizava o Java na época para desenvolvimento para Android, hoje em dia a gente tem o Kotlin. Né? O Objective-C, ali no caso, gerava o aplicativo para iOS, então ele gerava um arquivo chamado com uma extensão .ipa, né, que é uma extensão que a gente enviava esse arquivo para App Store e ele poderia ser distribuído então para todos os usuários. E o Java gerava, né, ainda gera um aplicativo na extensão .apk, né, um arquivo realmente, um arquivo que é o pacote onde tem todo o código da nossa aplicação. Esse arquivo IPA e esse arquivo APK, eles podem ser instalados dentro do nosso dispositivo e vão sair executando a nossa aplicação. Então, o que a gente tem que entender dessa abordagem tradicional e o grande motivo do surgimento dessas abordagens mais novas, mais híbridas, é que na abordagem tradicional, a gente cria uma aplicação para iOS e outra aplicação para Android. Nesses casos, o trabalho ele acaba se tornando bem repetitivo, né? E tanto para a criação, tanto para alterações no projeto, e eu acho que aqui no ponto de alterações é o maior problema, né? Porque às vezes você está ali trabalhando em alguma empresa e acontece de precisar uma alteração no projeto, e aí você sempre é obrigado a fazer a alteração no Android e a alteração no iOS. E aí depois lá em 2015 para frente, né? Até antes a gente tinha outras alternativas mais híbridas, mas o React Native foi o grande pioneiro e fez um sucesso tremendo de forma muito rápida. Várias empresas começaram a utilizar essa ferramenta, utilizam até hoje, e a gente vai entender como que funciona essa abordagem. No React Native, a gente não desenvolve um aplicativo para iOS e um aplicativo para Android. A gente desenvolve a mesma aplicação utilizando React, utilizando JavaScript, e essa aplicação depois, ela consegue ser gerada tanto para iOS, né, gerar o IPA,
tanto para Android o APK. Claro que a gente consegue fazer, inclusive, alterações, diferenciações na nossa aplicação, baseado em cada uma das plataformas. Por exemplo, quando o usuário estiver utilizando Android, eu quero que ele tenha um comportamento diferente em alguma parte da tela, no iOS também. Então, com o React Native, a gente tem essa abertura, essa flexibilidade e não precisamos ficar nos preocupando em ter que aprender 2, 3 linguagens diferentes para desenvolver tanto a parte do back-end, o front-end, o mobile, e a gente se preocupa em utilizar o mesmo React, o mesmo JavaScript que a gente tem conhecimento lá para a web, que a gente tem conhecimento no back-end para desenvolver aplicações nativas. Como assim, Diego, aplicações nativas se a gente não está utilizando uma linguagem diretamente nativa? Quando a gente utiliza o React Native, o React Native ele implementa dentro da nossa aplicação, né, na nossa aplicação iOS, na nossa aplicação Android, um carinha chamado JavaScript Core. O JavaScript Core é um framework que dá o entendimento da linguagem JavaScript para o nosso sistema operacional mobile. Então, o Android e o iOS passam a conseguir interpretar código JavaScript para a construção da interface e também manipulação da interface, e não só código Java, Kotlin, Objective-C ou Swift, beleza? No caso, então, da abordagem do React Native, todo o código é feito em JavaScript. Esse código ele não é convertido em código nativo, como a gente tem em outras abordagens, por exemplo, o Xamarin, que utiliza C#, e aí quando o código é convertido, né, quando ele vai gerar o aplicativo, o APK, o IPA, ele vai converter todo esse código para Java, todo esse código para Objective-C. No React Native isso não acontece, porque como a gente tem esse JavaScript Core que eu falei, o código ele é entendível pelo nosso sistema operacional, então não tem por que converter ele para um código nativo, né? Um código Java, um código Objective-C. E melhor do que isso, então, o dispositivo ele passa a entender o código JavaScript, porém a interface gerada, né? A interface final, lá o botão, o input, tudo isso, ela é totalmente nativa. É a mesma interface se fosse gerada por um Java, por um Objective-C, por isso a gente consegue chegar praticamente na mesma performance que a gente tem de um código nativo, né? Claro que a gente tem vários pontos que não tem como a gente comparar alguns pontos de performance do nativo, né, de uma linguagem totalmente nativa com o React Native, mas tem vários, né, grande maioria, 99% dos casos, não existe diferença nenhuma entre a performance de um aplicativo criado com React Native da performance do aplicativo criado com linguagens nativas, beleza? A gente tem que entender isso. Então, bora lá. Agora que a gente já entendeu um pouquinho dos principais conceitos do React Native e de por que a gente vai estar utilizando essa ferramenta durante a semana Ministech, a gente vai falar um pouco também sobre a utilização do Expo, que eu falei no comecinho desse vídeo. Então vamos lá, por que a gente vai utilizar o Expo? Vamos entender agora, eu estou partindo de uma arquitetura, né, de uma aplicação desenvolvida já com React Native e eu vou te mostrar um pouquinho de como funciona esse desenvolvimento e ele com certeza é muito utilizado, nem todas as aplicações utilizam o Expo e tem casos que vale a pena utilizar, tem casos que não vale a pena utilizar. Primeiro de mais nada, o que é esse tal do Expo? Pensa que o Expo ele é um framework para React Native. Não é um framework de estrutura de pastas, não é um framework de opinião, mas pensa que ele é um conjunto de ferramentas, um conjunto de bibliotecas prontas para você utilizar a grande maioria das funcionalidades do seu celular. Por exemplo, câmera, mapa, geolocalização, sensores, tudo o que o teu celular tem disponível para você utilizar, o Expo, na grande maioria disso, ele já tem pronto. Mas por que a gente vai utilizar o Expo durante a semana? Então agora a gente vai fazer uma comparação de uma aplicação React Native sem o Expo e depois uma aplicação com o Expo. Então agora a gente está vendo aí na tela uma arte de uma aplicação sem utilizar o Expo. Então eu tenho o meu código React, simbolizado pela logo do React ali na esquerda, e aí eu posso ver que nesse meu código do React eu incluí algumas funcionalidades nativas do nosso celular. Por exemplo, eu incluí API de mapas, eu incluí API de câmera, API de geolocalização. Então eu estou utilizando 3 APIs do próprio celular. Depois de eu incluir essas APIs, a gente vai precisar, com o nosso código React Native, construir, né, gerar aquele arquivo APK e o arquivo IPA, para a gente conseguir executar esse código dentro do nosso celular ou até dentro de um emulador de celular no nosso sistema. O problema é que para fazer isso, não é simplesmente ter o React Native instalado. A gente vai precisar ter, no caso do Android, toda a SDK
né, a Software Development Kit, né, o kit de desenvolvimento de software do Android. Então a gente vai precisar ter instalado o Android Studio, vai precisar instalar várias dependências do Android Studio dentro da nossa máquina, e acaba que isso começa a ficar um pouco pesado. Para iOS, mesma coisa, a gente vai ter que ter instalado o Xcode, o Xcode vai ter que ter algumas coisas configuradas para a gente conseguir gerar esse APK e esse IPA, ou seja, no final eu vou ter o aplicativo Android e vou ter o aplicativo iOS que eu vou poder instalar no meu celular, beleza? Então veja que aqui, quem está configurando a parte de API de mapas, API de câmera, API de geolocalização, é a nossa própria aplicação. E daí, no momento que o nosso aplicativo for gerado ali utilizando o Android Studio, utilizando o Xcode, aí ele vai ver, pô, o Diego está utilizando ali a API de mapa, câmera e geolocalização. Então eu vou incluir isso, né, toda a parte funcional dessas APIs dentro do aplicativo que ele está gerando. Tranquilo. Então quem faz isso é o Android Studio, quem faz isso é o Xcode, beleza? O React Native fica responsável pelo código JavaScript. Então, sem o Expo, a gente vai precisar instalar em nosso sistema tanto o Android Studio para obter a SDK do desenvolvimento Android e o Xcode, né, que funciona apenas para Mac, para obter a SDK do iOS. Nesse caso, a iniciação do desenvolvimento ela fica bem mais penosa, já que essas SDKs não são extremamente simples de instalar e também não são livres de erros, né? Principalmente a SDK do Android ela acaba tendo muitas diferenças em cada sistema. Então, se você está no Windows 7, ela às vezes dá algum tipo de erro. Se você está utilizando o processador Intel, processador AMD, ela tem algumas peculiaridades baseado em cada sistema. E aí, como que a gente consegue evitar essa dificuldade em iniciar no desenvolvimento com React Native utilizando o Expo? Agora a gente vai ver aí, não se assusta, o gráfico é esse mesmo, como que funciona a arquitetura do Expo. No Expo, a gente só se preocupa em desenvolver o nosso código com React e React Native, no React Native, claro. Então a gente só vai enviar código JavaScript. Pera aí, Diego, mas como é que ele vai gerar o aplicativo, né? O APK, o IPA, o aplicativo Android, o aplicativo iOS? Ao invés da gente ter que gerar o aplicativo pelo nosso projeto, o que a gente vai fazer? Lá no nosso celular, aí você já pode procurar agora enquanto eu estou falando mesmo, você vai na Play Store ou na App Store, caso você esteja no iOS, e você vai procurar por um aplicativo chamado Expo. Então pensa assim, ao invés da nossa aplicação criar um aplicativo, criar um executável, a gente não vai precisar fazer isso, porque o Expo já tem o executável e dentro dele já tem toda a parte nativa do React Native, como por exemplo as APIs de mapa, câmera, geolocalização, tudo isso já está dentro desse aplicativo. Então quando a gente for utilizar essas APIs de mapa, câmera e por aí vai, o aplicativo já vai estar pronto para isso. Ele não vai precisar o Android Studio, não vai precisar o Xcode para criar, para instalar essas dependências para a gente. Então não precisamos da SDK do Android, não precisamos instalar o Xcode, a gente fica responsável apenas por ter o aplicativo do Expo instalado no nosso dispositivo, e aqui pode ser um emulador também, caso você queira utilizar um emulador dentro da sua máquina. Tem vídeo no nosso canal do YouTube ensinando a configurar um emulador dentro do nosso PC, dentro do Mac também, e a gente fica responsável então apenas por escrever o código JavaScript, o código React e fazer isso funcionar. Simples assim, a gente vai ver quão simples é utilizar isso agora dentro dessa aula. Então, agora resumindo, com o Expo, a gente instala um aplicativo no celular, chamado Expo, obviamente, e dentro dele, tudo que a gente precisa para desenvolver no React Native já está instalado, como API de mapa, geolocalização, câmera, sensores, calendário, por aí vai, todo o tipo de API nativa do celular. Então, com isso, a gente não precisa se preocupar em gerar o aplicativo para Android e iOS, já que o Expo instalado tem tudo o que a gente precisa e assim a gente usa apenas React. Olha que legal, a gente não vai precisar nada da parte nativa do Android e da parte nativa do iOS. É claro que o Expo, ele tem limitações, eu não posso simplesmente falar para você que toda a aplicação do mundo vai ser possível construir utilizando o Expo. Tem alguns casos que o Expo ainda não suporta, por exemplo, o Expo não suporta ainda, se eu não me engano, o Bluetooth. Então, se a sua aplicação vai lidar com Bluetooth, o Expo não suporta. Não quer dizer que você não vá depois poder também construir a sua aplicação com aquela arquitetura, né, que eu falei, a arquitetura sem o Expo, né? Em vários projetos eu não utilizo o Expo, porque o Expo eu mantenho mais para aplicações menores, para aplicações quando eu estou iniciando, aplicações
aplicações que têm o escopo muito bem fechado, que eu sei que elas não vão crescer para o infinito e além, então o Expo, nesses casos, ele facilita muito o desenvolvimento, mas conforme você vai estudando mais e mais o React Native, isso vai ficando mais claro para você. Mas nessa semana, ele vai ser essencial para a gente, para principalmente não nos preocuparmos com a parte de configurar SDK do Android, configurar o Xcode, mas claro, Diego, eu quero configurar tudo isso para minha máquina ficar pronta para tudo, para todo tipo de aplicação. A Rocket City tem um guia mostrando como que a gente faz isso. Então, se você entrar, claro, você não precisa correr atrás disso agora, mas se você entrar em docs.rocketseat.dev, depois você pode procurar aqui o ambiente, o guia para ambiente do React Native sem o Expo. Aqui a gente mostra a instalação no Android, iOS, mas isso aqui não é necessário para essa semana. Deixa para fazer isso aqui depois da semana Ministech. Tranquilo? Por enquanto, o Expo vai ser muito massa para a gente estar utilizando. Então, bora lá. Agora que a gente já falou de todos os benefícios do React Native, dos benefícios do Expo, a gente vai partir agora para o desenvolvimento da nossa aplicação. Beleza, agora aqui no meu terminal eu já estou na pasta onde a gente criou o back-end e a versão web aqui do nosso front-end da semana Ministech. E eu vou criar agora o nosso projeto mobile. Primeira coisa para a gente criar o projeto mobile, a gente vai precisar instalar o Expo aqui dentro da nossa máquina. Para instalar o Expo tem duas formas, a gente pode instalar ele utilizando o próprio yarn ou o npm. Para fazer a instalação do Expo via yarn, eu vou dar um yarn global add expo-cli. Beleza? A gente vai dar um Enter nisso aqui, vai aguardar a finalização. E aí, no Yarn, a gente precisa fazer uma configuração a mais. No Windows, essa configuração já vem por padrão, se eu não me engano. Mas no Linux e no Mac não vem. Ou se no Windows também não vier, então você pode vir aqui, procurar na internet por Yarn Global Path. O que a gente vai fazer com esse Yarn Global Path? Basicamente, adicionar os pacotes que a gente instala de forma global na nossa máquina, utilizando o Yarn, aos pacotes que o nosso sistema operacional consegue encontrar direto pelo terminal, né? Assim a gente vai precisar digitar apenas Expo, ele já vai encontrar esse pacote que foi adicionado de forma global. Então o que a gente vai ter que fazer no Linux e no Mac? Copiar essa linha aqui, ó, export, path, tudo mais, e colocar no arquivo de inicialização do nosso sistema. No Linux, né, e no Mac também, geralmente esse arquivo ele é esse aqui, ó. A gente vai navegar até a pasta do usuário, utilizando aqui o til, né, cd til. Aqui eu posso acessar o arquivo utilizando Vim ou até o próprio Visual Studio Code no arquivo bash profile, beleza? Se esse bash profile não existir, ele pode ser também o arquivo .profile ou o arquivo bashrc. E se você estiver usando esse terminal igual o meu aqui, o omyzsh, aí esse arquivo é o zshrc. Até se eu abrir esse meu arquivo aqui, ó, o zshrc, deixa eu trazer ele aqui para minha... deixa eu abrir uma nova janela aqui do VS Code. E eu vou abrir esse arquivo aqui, ó. Beleza, a gente pode ver que está aqui, ó, export path yarn global bin. Beleza? Se você não conseguir encontrar esse arquivo, só por enquanto você pode rodar esse comando aqui dentro. Ó. Aí ele já vai estar disponível o Expo para você estar utilizando. Para instalar via npm, caso você tenha tido algum problema com yarn ou você não instalou o yarn, é quase a mesma coisa. Você vai digitar npm install -g expo CLI. E aí ele também depois já vai estar disponível para você. Tranquilo? Depois de você ter instalado o Expo, você vai rodar expo init e o nome do projeto. Aqui eu vou chamar de mobile. Tranquilo? A gente vai aguardar a instalação. Aqui ele pede qual template a gente quer utilizar. Eu vou escolher o template blank, então é só dar um enter. A gente aguarda um pouquinho, ele vai perguntar aqui se a gente quer fazer a instalação utilizando o Yarn, né? Porque ele encontrou que o Yarn está instalado. No meu caso, então, é yes. Se você não instalou o Yarn, ele não vai dar nem essa mensagem. A gente aguarda ele baixar agora todas as dependências do projeto com React Native. Isso aqui, esse Expo Init, então ele vai fazer o mesmo processo, mais ou menos, daquele Create React App que a gente fez no front-end web da nossa aplicação. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui dentro. Beleza, tá terminando de fazer a instalação. Agora que ele já terminou aqui de criar o projeto, eu vou acessar a pasta Mobile. Beleza? E como ele fala aqui, eu vou rodar o comando yarn start. Então a gente roda aqui yarn start. Aguardar um pouquinho, ele vai abrir essa janela aqui no nosso navegador e assim que aparecer um QR Code aqui na esquerda, beleza? Agora quer dizer que o nosso projeto já está pronto para ser executado. Agora vamos lá. Você pode estar utilizando o seu celular, né, o seu próprio smartphone durante
todo o desenvolvimento dessa aula. Então, o que você vai fazer? Lá no seu smartphone, você vai abrir o aplicativo de câmera e vai escanear esse QR Code aqui. Mas lembrando que você precisa estar com um aplicativo chamado Expo baixado, né? Você pode baixar no Android da Play Store e no iOS você pode estar baixando da App Store. Depois de baixar o aplicativo Expo, você abre a câmera e escaneia esse QR Code aqui. E aí ele vai abrir o seu aplicativo dentro do aplicativo do Expo. Eu estou utilizando um emulador, né? O simulador do iOS. Porque aqui eu não vou estar conseguindo mostrar o meu próprio celular, então eu estou utilizando um simulador. Eu explico como utilizar um simulador, né, um emulador tanto do Android quanto do iOS, lá num vídeo do canal do YouTube, caso você queira também utilizar um emulador. Mas ele é um pouquinho mais pesado para a máquina, então se você tiver a possibilidade de rodar no seu celular aqui durante a semana, vai ter um proveito melhor. Então agora que eu já estou aqui com o meu celular, o que eu vou fazer aqui é dar um Run on iOS Simulator. No seu caso, como você vai escanear o QR Code, não precisa clicar nesse link aqui, só se você estiver utilizando o próprio emulador. A gente aguarda agora ele fazer o carregamento, ele já vai dar aqui um Built-in JavaScript Bundle, né? Ele já fez a instalação aqui, aguardamos, ele vai carregar até 100% e aí o nosso projeto já vai estar executando. Se você teve qualquer problema aqui de conexão, problema de rede e tudo mais, a gente criou aqui um repositório chamado Expo Common Issues. Você pode procurar Expo Common Issues Rocket Seat. A gente criou esse repositório aqui, que mostra alguns dos principais problemas que a gente pode ter no Expo. Aqui estão todos os comandos, ó. Você pode, desde lá da instalação do Expo e tudo mais, tem todos o guia aqui de erros que você pode acabar tendo e como solucionar esses erros, beleza? Então, aqui fica bem legal, você pode dar um start nesse projeto para guardar aí no seu GitHub. Beleza, aqui já está rodando o nosso projeto, ó. E ele já fala, Open Up app.js to start working on your app. Beleza? Agora, o que vamos fazer? Vou voltar aqui no nosso terminal. A gente pode ver que ele ficou rodando aqui, ó, ficou executando. Então, isso aqui a gente deixa aberto, não fecha. Então, eu vou abrir uma nova aba do meu terminal. Vou acessar a pasta da semana OmniStack e vou abrir o código. Na verdade, vou acessar a pasta mobile, né? E agora, eu vou abrir aqui o código do nosso projeto. E aí, antes de eu falar da estrutura do projeto e das principais diferenças do React Native para o React.js que a gente utilizou lá na web, que são poucas diferenças, isso que é o mais fantástico de utilizar essa stack e utilizar o React tanto para o front-end web quanto para o front-end mobile. Mas vamos lá, eu vou mostrar como funciona legal a parte de atualização aqui do projeto. Então, quando a gente abre aqui o nosso app.js, que é o arquivo principal, né, nesse caso aqui não é o arquivo index.js como a gente tinha lá no React, é o app.js. Esse arquivo a gente pode ver que ele é um componente do React, assim como a gente criou lá na web. A única coisa que muda é essa parte de estilização, já vamos falar disso, e que aqui a gente não está utilizando as tags do HTML, nós estamos utilizando outros componentes, né, outras tags específicas do React Native, mas já vamos falar disso. Agora aqui dentro dessa tag text, o que eu vou fazer? Eu vou trocar todo esse texto, que você pode ver que é o mesmo texto sendo exibido na tela, e vou colocar aqui Hello OmniStack. Vou botar uns pontos de exclamação aqui. No momento que eu salvar esse arquivo, veja como é rápida a atualização dentro do celular. Então, eu vou salvar e ele já fez a atualização no celular. Agora, a gente vai ver as peculiaridades do React Native, entender quais as diferenças dessa lib para a lib que a gente utilizou lá no front-end, né, o React.js, né, a diferença dessas duas, e também mostrar algumas funcionalidades bem legais do React Native em relação aqui no celular. Então, bora lá. Vamos começar falando da principal diferença que a gente pode trazer entre o React.js e o React Native, que é como a gente vai fazer a construção da nossa interface. Lá dentro do React.js, nós vamos utilizar sempre HTML. Então, a gente escreve, por exemplo, div e por aí vai. A gente pode utilizar todos os elementos do próprio HTML. Dentro do React Native, nós não temos essa oportunidade. Por quê? Todos os elementos visuais aqui do React Native, eles não têm significado semântico, ou seja, por exemplo, lá na web, quando a gente coloca uma tag H1, isso quer dizer que é um título, que é o principal título da nossa página, por causa do quê? Do SEO, por causa de indexação, então tem muita coisa que precisa ser semântica na web. Aqui dentro do React Native a gente não tem tag semântica, que significa, né, alguma coisa, que tem mais relevância que outras tags. E também
elas não têm estilização própria. Então, o texto aqui, a gente não vai ter uma tag de texto que deixa negrito, uma tag de texto que deixa itálico, uma tag de texto que deixa o texto maior, como por exemplo o H1, H2, H3. Todo texto ele tem o mesmo tamanho e a gente precisa controlar essa estilização do texto via CSS aqui dentro do React Native, beleza? E aí, já entrando nessa parte de CSS, como funciona a estilização aqui no projeto React Native? Outra coisa, nós não temos classes nem IDs aqui nas nossas propriedades, né, nos nossos componentes dentro da parte visual. Nós utilizamos sempre em todo componente do React Native aceita esse atributo chamado style, que ele recebe um objeto aqui, né, uma variável contendo a estilização daquele elemento em específico. Então aqui a gente pode ver que a nossa view, né, como se fosse um container, a view ela é uma div e o text é um texto, né, um span, qualquer texto, uma comparação básica assim, né? E aqui essa view, né, ela recebe uma estilização que foi definida aqui embaixo. Então aqui embaixo eu crio uma variável chamada styles, eu uso a nossa classe stylesheet de dentro do React Native, eu estou importando stylesheet.create e aqui dentro eu passo um objeto com várias propriedades com estilizações. Então, por exemplo, aqui eu criei uma estilização para o container. O container ele tem flex 1, ou seja, para ocupar a tela toda, um background color FFF, né? Branco, claro, align items center e justify content center. Então, se eu mudar qualquer uma dessas propriedades, por exemplo, background color aqui, eu quero o roxo da Rocket City 715.9c1. Eu vou salvar isso aqui e a gente pode ver que ele já fez a alteração de uma forma bem performática lá dentro do nosso celular. Então agora, outra coisa muito legal aqui que eu tenho que falar das estilizações é que isso aqui ele é um objeto JavaScript, então eu não posso escrever as propriedades separadas por hífen, como a gente tem lá no próprio CSS. Então todo lugar que a gente fosse conter um hífen em alguma das propriedades do CSS, por exemplo, eu quero colocar um texto em negrito, né? Ao invés de eu escrever font weight dessa forma aqui, o que eu preciso fazer? O W, que vem logo depois do hífen, eu coloco ele em letra maiúscula. Então, font weight agora já está funcionando. E a gente vai colocar todo o texto aqui que vem no valor, né, da propriedade como uma string. Então, se for bold, precisa ser dessa forma. E aqui no final a gente usa vírgula e não ponto e vírgula, né? Porque é um objeto no JavaScript. Outra coisa, se eu salvar isso aqui agora, veja o que vai acontecer. O texto não ficou em negrito. Porque outra coisa que a gente tem no React Native é que, na verdade, o que a gente não tem é herança de estilização. O que eu defino de estilização na nossa view não obrigatoriamente é repassado para o nosso texto aqui embaixo ou para nenhum outro elemento abaixo da view. Então, cada elemento ele precisa conter a sua própria estilização. Então, aqui no text, por exemplo, se eu quiser estilizar ele, eu crio uma nova estilização, vou chamar de title. Aqui embaixo eu crio essa propriedade title e agora sim eu estou livre para mexer. Por exemplo, se eu quiser ele negrito, eu trago esse font weight aqui para baixo, vou salvar, já ficou negrito. Se eu quiser ele num tamanho maior, font size 32 e a cor vamos colocar branco. Vou salvar aqui agora e já alterou lá. A gente pode ver que também aqui até a cor eu coloco por volta de aspas, né? Só os números que eu não preciso. Beleza, agora a gente aprendeu todas as diferenças do React Native pro React. É claro que a gente ainda não entrou diretamente nas APIs nativas do celular, como mapa, geolocalização, câmera e tudo mais, mas a parte de criação da interface é só isso que muda. Realmente não tem nenhuma outra diferença. A gente pode utilizar o próprio CSS que a gente já está acostumado lá na web, a gente pode utilizar a própria estrutura de construção de um HTML que a gente já está acostumado lá na web, e a gente pode utilizar a mesma sintaxe do React para construir componentes que a gente já está acostumado lá para web. Ou seja, você consegue transitar de um projeto web com React.js e um projeto mobile com React Native de uma forma extremamente natural. Tu não vai nem sentir a diferença de estar transitando entre esses dois projetos. E a gente consegue diminuir ainda mais esse atrito de mudar entre um projeto web e mobile com o tempo que a gente vai desenvolvendo, aprendendo mais ferramentas que a gente pode utilizar aqui dentro. Agora a gente já entendeu todos os conceitos, então não tem mais nada que eu possa falar para você antes de bora para o desenvolvimento da nossa aplicação. Só antes da gente continuar,
A gente pode ver aqui, ó, que a gente continua com package.json, com as dependências do nosso projeto, como a gente já mostrou em todos os projetos até agora, as dependências de desenvolvimento, alguns scripts que a gente pode utilizar, por exemplo, yarn start, yarn Android, caso a gente queira rodar somente no Android, yarn iOS, yarn web, né? A gente consegue rodar, a gente consegue utilizar o Expo também para desenvolvimento de PWAs, né? De Progressive Web Apps, né? Construir aplicações web com a sintaxe do React Native. Isso aqui é um assunto mais para frente, para um outro vídeo, não se preocupa com isso agora. E a gente tem todas as outras coisas aqui. A gente tem também configurações do Babel, né? O que é esse Babel aí, se você nunca ouviu falar? A gente está escrevendo aqui o JavaScript mais moderno possível, mas nem todas as ferramentas conseguem entender esse JavaScript mais moderno possível, principalmente os browsers, até o JavaScript Core, que foi aquela dependência que eu falei que o React Native inclui no nosso projeto para que o celular consiga entender JavaScript. Nenhuma dessas consegue entender totalmente o JavaScript mais moderno do mundo. Então, o Babel ele consegue converter o nosso código JavaScript das versões mais recentes para as versões que ele precisa, que vão dar entendimento para onde o nosso código vai estar executando, né? Então, o Babel ele é utilizado também lá quando a gente criou o projeto React.js, por baixo dos panos, a gente não vê isso agindo, né? Aqui no React Native também, a gente não vai precisar mexer nisso. App.json tem algumas informações do nosso aplicativo, o nome, privacidade, qual a versão do SDK do Expo que a gente está utilizando, quais plataformas a gente quer ter suporte, versão, a orientação, se ele vai rodar Portrait, Landscape, ou se ele vai rodar nos dois, né? Celular de lado, celular de cima, por aí vai. O ícone do aplicativo, a splash screen, e aqui tem mais um monte de coisa que a gente pode mexer. O app.js já falei, o arquivo principal da aplicação. Gitignore, arquivo de configuração do controle de versão, né, do Git. Node Modules, onde ficam as nossas dependências. Assets aqui é só o ícone e a splash screen do projeto, que por padrão vem esse sem nada, né, nenhum conteúdo. Aqui se você quer mudar o ícone do seu aplicativo ou a splash screen, que é aquela tela que carrega antes dele iniciar, você pode mudar aqui, ó, só certifica de ter o mesmo tamanho dessas imagens. E aqui são algumas pastas que a gente não vai mexer, que são geradas de forma automática pelo próprio Expo, beleza? Então, é isso que a gente tem para falar agora, então partiu para o desenvolvimento da nossa aplicação. Agora, para a gente começar o desenvolvimento da nossa aplicação, eu sempre gosto de partir da interface para depois criar a parte funcional, ou seja, depois conectar com a nossa API. Então, primeiro eu vou construir o layout da aplicação. Então, abrindo aqui o Sketch, que é onde eu desenhei a aplicação, a primeira página, né, essa aplicação mobile aqui a gente vai ter duas páginas, duas rotas, uma do mapa e a outra do perfil do GitHub, para a gente não precisar abrir o navegador do usuário e utilizar esse próprio... o navegador embutido dentro da aplicação, né? Então agora a gente vai começar pela página do mapa. Então vamos lá. Vou começar agora fazendo o seguinte. Eu vou criar a navegação primeiro. Então vou começar criando as duas páginas. Eu vou chamar a página main e essa aqui vai ser profile, né? Vai ser a do perfil. Então nós vamos fazer o seguinte, criar uma pasta src, que é onde vai ficar o nosso código da aplicação. Dentro, eu vou criar uma pasta chamada Pages, que vão ficar as páginas da aplicação, claro. A gente vai ter duas páginas aqui dentro. A Detail, na verdade não, vou chamar a Main, né? Main.js. E eu vou ter a Profile.js, como eu falei. O Main aqui é o mapa, né? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, importar o React. Aí como a gente não pode usar a div, eu vou importar de dentro do React Native o semelhante a div, que é a view. E aqui de dentro eu vou criar uma function main, que vai ser o nosso componente, que vai retornar uma view vazia. Simples assim. E eu vou exportar isso aqui de dentro. Mesma coisa que o React para web, só trocando a div pela view. E agora aqui no profile, mesma coisa. A gente só vai trocar aqui por profile, tanto no componente quanto aqui embaixo. Beleza, vamos salvar aqui agora. E eu vou criar um arquivo chamado routes.js, que é onde vão ficar as rotas da nossa aplicação. Então, assim como a gente tem lá no Node, né, as nossas rotas, porque cada rota ela faz alguma coisa, aqui também a gente vai ter uma rota chamada main e uma rota chamada profile. Deixa eu botar aqui já, profile. Beleza, então bora criar essas duas rotas. Para a gente ter esse esquema de navegação, né? Porque aqui quando a gente clicar em cima dessa descrição do usuário, eu vou navegar ele para outra tela, né? A gente vai ter um esquema de navegação. A gente vai precisar instalar uma ferramenta de navegação. Então eu vou entrar aqui no site chamado docs.expo.io, né? Que é a documentação do Expo. A gente vai aguardar isto carregar. Pode ir já. Eita. Tá lento o negócio hoje. E agora aqui dentro eu venho em
Managed Workflow e procuro por navegação, aqui embaixo, na verdade, em Guides, eu procuro por Routing and Navigation. Beleza? Vamos clicar agora aqui. Agora, se a gente for ler aqui, ele faz uma breve explicação de como funciona a navegação dentro da nossa aplicação, e para isso ele recomenda a gente utilizar, né, para rota e navegação, uma extensão, uma biblioteca chamada React Navigation. Então, a gente vai clicar aqui em React Navigation, vamos aguardar aqui, ó, ele já dá o passo a passo dessa lib. E aqui embaixo, para instalação, nós vamos clicar nesse link, Getting Started. Então, é no site do próprio React Navigation. Beleza, o Getting Started, a gente vem aqui embaixo, Install into an Existing Project. Então, a gente vai instalar o React Navigation. Rodamos agora yarn add, vamos aqui, ó, dentro do nosso projeto, rodar yarn add React Navigation. Beleza, vamos dar um Enter aqui agora. Aguardar ele fazer a instalação. Seguindo aqui o guia, a gente pode ver que tem mais algumas instalações para fazer. E aí, se a gente estiver utilizando o Expo, como ele próprio fala aqui, a gente vai rodar esses comandos. Se for no projeto sem o Expo, aí é com o yarn mesmo. Só muda o começo, yarn install ou yarn add. Expo install ou yarn add. Vou copiar então aqui o Expo install com todos os comandos, venho no meu Visual Studio Code, abro aqui o terminal, né? E dentro da pasta projeto eu rodo Expo install todos esses módulos aqui. O React Native Gesture Render é para lidar com gestos, né? Porque a gente pode navegar usando o dedo para voltar, a gente arrasta da esquerda para a direita, tem vários gestos que a gente pode utilizar. React Native Reanimated para lidar com animações dentro da navegação. React Native Screens é um módulo de dependência, né, para gerenciar as telas, as rotas da nossa aplicação. React Native Safe Area Context é para lidar aonde que ele vai poder colocar, preencher a tela, né? Então ele não pode botar conteúdo abaixo aqui da status bar e tal. Cada dispositivo ele tem uma tela diferente, né? Então isso aqui é um módulo que controla isso. Mas são tudo dependências aí do React Navigation. E agora a gente vai continuar aqui no nosso guia, né? Então, como a gente utilizou o Expo, nada desse restante desse guia aqui vai precisar ser feito, é só se você não estiver utilizando o Expo. E agora a gente vai clicar em Hello React Navigation, que ele mostra como a gente começa a utilizar o React Navigation. Então, agora o React Navigation aqui ele tem vários tipos de navegação. A mais famosa é a navegação por pilhas, né? Que a gente precisa instalar daí esse carinha chamado React Navigation Stack. Então, já deixa eu instalar. Yarn add React Navigation Stack. E aí a gente tem a navegação por pilha, é basicamente aquela navegação que ocorre via botão, né? Então a gente clica num botão, vai para outra página, a gente clica em alguma coisa e vai para outra página. Geralmente ela acontece a partir da ação do usuário. Daí tem a navegação por abas, né? Que ele cria aquelas abas aqui embaixo ou em cima para a gente poder ir para a direita, para a esquerda e navegar entre as abas. E tem a navegação via drawer também, que é aquela navegação que a gente puxa um menu da esquerda para a direita e aparece um menu com as opções, muito utilizada pela Google também. Geralmente tem aquele menu de hambúrguer, né? Então a gente clica e ele abre um menu. Beleza, então aqui o que a gente vai estar utilizando é a navegação de pilha, de stack. Então eu já instalei aqui o React Navigation Stack e agora dentro aqui das rotas da nossa aplicação eu vou importar de dentro do nosso React Navigation um carinha chamado Create App Container. Já vou falar sobre o que é isso aqui. E de dentro do React Navigation Stack eu vou importar um cara chamado Create Stack Navigator, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar as minhas páginas da aplicação também. Então, eu tenho a página main, que são os dois componentes, né? De dentro de pages/main. E eu tenho também a página profile, que vem de dentro de pages/profile. E agora, aqui de dentro, eu vou exportar, né? Na verdade, deixa eu criar isso aqui como uma variável. Const routes é igual, e aqui tem que ser com R maiúsculo, porque isso aqui vai ser um componente, beleza? Const routes é igual a create app container, beleza? Isso aqui ele precisa ficar por fora de toda a navegação da nossa aplicação. Então esse create app container a gente vai colocar uma única vez dentro da nossa aplicação. E agora aqui dentro a gente vai utilizar o create stack navigator. E agora a gente passa aqui um objeto com as rotas da nossa aplicação. Então eu tenho a rota main e a rota profile, beleza? E agora eu vou exportar essas rotas aqui de dentro. Isso aqui, se você dar uma olhada, é o mesmo que está no guia aqui do próprio React Navigation, de como a gente criar as rotas. Agora, então, aqui no nosso app.js, a gente vai importar as nossas rotas. Pode ser bem aqui no começo do arquivo mesmo. Import routes, e aqui precisa ser com R maiúsculo, de dentro da pasta src/routes.
beleza? E agora, aqui no conteúdo do nosso componente, a única coisa que vai ter são as nossas rotas. Então, eu vou jogar o componente de routes aqui dentro. Posso apagar toda essa parte de estilos aqui que a gente não vai utilizar e as importações do React Native aqui também não vão ter. Posso salvar agora o nosso projeto, ele vai demorar um pouquinho mais para atualizar, porque a gente instalou uma ferramenta nova, e aqui ele deu um erro, undefined, unable to resolve module. Provavelmente a gente não instalou alguma coisa, então vamos dar uma olhada aqui. React Navigation Stack, vamos dar uma olhada, a gente provavelmente precisava instalar mais alguma coisa. Aqui, ó. Além de instalar o React Navigation Stack, eu preciso instalar também esse React Native Community Masked View. Então deixa eu copiar isso aqui, venho no meu terminal, vamos rodar pelo VS Code aqui que fica mais fácil ver, yarn add React Native Community Masked View, beleza? Vamos lá, aguardar a finalização dessa instalação. E aí é só a gente clicar aqui em Reload dentro da nossa aplicação. Na verdade, ele já fez o Reload automático aqui, ó, mas ele não pegou as alterações. Então, no caso aqui, se você precisa fazer um reload de forma manual no seu celular, no emulador, você pode apertar no emulador do iOS Command D, e aí ele vai abrir esse menu aqui, ó, e tem as opções, Reload, tem a opção de desabilitar o Reload automático, de debugar o JavaScript pelo navegador, né, os console logs, por aí vai, o monitor de performance, ele tem um inspecionar elemento, assim como na web também. No Android é Ctrl M para abrir esse menu, né, e se você estiver utilizando o seu celular, né, o dispositivo físico, você dá uma chacoalhada nele, chacoalha ele um pouco, ele vai abrir esse menu, e aí você pode clicar aqui em Reload. Ele vai recarregar toda a nossa aplicação. Caso ele caia aqui em algum erro que você não estava esperando, algum erro muito esquisito, o que você pode fazer? Você pode voltar aqui no seu terminal e aqui você pode encerrar o processo do Expo, né, que a gente tinha rodado em Yarn Start, e rodar ele de novo. A gente aguarda ele iniciar, ele vai abrir a janelinha lá no navegador de novo. Sem fechar o aplicativo, você aguarda um pouquinho aparecer o QR Code. Beleza, e dá um reload agora na aplicação, ele vai recarregar aqui todo o projeto do zero, e aí provavelmente aquele erro vai desaparecer. Beleza, agora a gente pode ver que o erro já desapareceu aqui, e apareceu uma nova informação aqui em tela, né? Apareceu um cabeçalho aqui, tá vendo? Então agora a nossa aplicação tá branca por padrão, com fundo um pouquinho cinza, tem um cabeçalho e tem o título da página, main, né? Então a gente já tem algumas coisas que são criadas de forma automática aqui pela nossa parte de rotas da aplicação. E aqui nessa parte de rotas a gente consegue fazer várias customizações. Por exemplo, se eu quiser trocar o título dessa página main, eu posso colocar aqui 2 pontos, né? Transformar ela em um objeto, e aí ela vai receber 2 parâmetros agora. O screen, que é qual componente que vai ser renderizado, que no caso é aqui o nosso componente main, né? A gente sempre precisa passar isso, e pode passar agora um outro objeto chamado Navigation Options, que são opções específicas daquela tela. E aqui dentro, se eu der um Ctrl espaço, eu posso ver todas as opções que eu posso passar. E uma delas, por exemplo, é o Header Title, mas eu tenho uma outra aqui que se chama apenas Title, que recebe um texto, né? O Header Title é caso que eu queira colocar uma imagem, um componente aqui no lugar. O Title é só o texto mesmo. Por exemplo, Dev Radar. Se eu salvar aqui agora e dar um reload, né? Eu vou ter que, de novo, dar um reload aqui na aplicação, porque isso aqui ele não consegue fazer a atualização de forma automática, mas já está lá, ó, Dev Radar. Aqui no simulador, no emulador, se você for utilizar, no iOS, para dar um reload mais rápido, você pode apertar Command R, e no Android você pode apertar RR, e aí ele vai dar o reload também. Então, agora a gente já fez uma das customizações, vamos fazer a mesma coisa aqui para a tela de Profile. Vou botar Screen Profile, Navigation Options, Title, vou botar perfil no GitHub, beleza? Esse vai ser o título da nossa aplicação. E agora, se eu quiser mudar a cor aqui do nosso header, como é que a gente pode fazer? Então, deixa eu minimizar aqui, ó, o main e o profile para a gente visualizar melhor. Aqui, ó, é onde está fechando o primeiro parâmetro dessa função Create Stack Navigator, é esse objeto. E aí a gente pode passar uma vírgula aqui antes do parênteses fechar, para passar o segundo parâmetro, que são uma série de configurações. E aqui eu vou passar uma opção chamada Default Navigation Options, que são as mesmas Navigation Options que a gente tinha aqui, porém elas são default, ou seja, elas são aplicadas a todas as telas. Aqui dentro, o que a gente vai começar fazendo? Eu vou passar um Header Style,
que é uma estilização para o nosso header. Aqui ele aceita também todas as propriedades do CSS. Eu vou passar background color 715.9c1. 715.9c1 não, vamos pegar aquela cor que a gente estava utilizando aqui, ó, essa mesma cor. 7D40E7. Então a gente vai colocar essa aqui. Vamos botar o simulador aqui do lado, ó. Assim que eu salvar, ele já vai trocar. Agora a gente pode ver que o texto aqui está branco. Eu não posso simplesmente colocar um color FFF. Por quê? Porque isso aqui é a estilização do container do meu header, né? Então, como eu falei que no React Native a gente não tem herança de estilos, não adianta eu querer adicionar aqui uma estilização de texto, porque os textos que estão dentro desse container não vão herdar essa estilização. Então, aqui, além do header style, nós temos uma propriedade chamada header tint color, que eu vou colocar FFF. Vou salvar aqui agora e já está lá o nosso texto branco. Outra coisa que a gente pode ver é que a nossa status bar, ela está preta aqui no iOS. E no Android ela também provavelmente não vai estar com uma cor muito legal. O que a gente pode fazer? Aqui dentro do nosso app JS, que é onde ficam as nossas rotas, como eu quero que todas as rotas fiquem com a status bar branca, eu vou colocar aqui, tá? Se eu quisesse que só a rota main, por exemplo, tivesse uma status bar diferente, eu faria essa configuração dentro da página main. Mas eu quero em todas, então eu vou colocar aqui. Eu vou importar de dentro do React Native um cara chamado status bar. Isso aqui também é um componente, então eu vou colocar ele aqui como qualquer outro componente. Se você lembrar lá dos primórdios de quando eu estava falando sobre React na aula de ontem, eu falei que a gente não pode ter assim, ó, um componente embaixo do outro sem ter um container por volta. Então eu posso utilizar, se você lembrar, daquele nosso fragment, que é um componente que não tem efeito visual, né? Ele é um componente vazio, né? Uma tag vazia. Então, agora aqui na nossa status bar, nós podemos passar algumas propriedades. Por exemplo, o bar style, que aqui no caso eu quero light content. Ele vai botar o conteúdo da status bar branco. No Android ainda a gente pode passar uma background color, que eu vou colocar o mesmo background color que eu estou utilizando aqui no nosso header, para ficar tudo igual. Então, eu vou utilizar esse 7D40E7, beleza? Vamos salvar aqui agora. No iOS não vai dar tanta diferença, mas no Android você vai ver que agora a status bar vai ficar bem legal. Tranquilo, agora dentro dessa nossa página principal aqui falta o mapa, né? Então lá na nossa rota main nós vamos começar a fazer agora a utilização do mapa. Para instalar o mapa aqui dentro do Expo, nós podemos seguir a própria documentação do próprio Expo. Então docs.expo.io, a gente vai procurar aqui em API Reference, vamos procurar a parte de mapas. Então deixa eu escrever aqui map view, aqui ó. Agora aqui dentro de Map View, para a gente instalar, só rodar expo install React Native Maps. Então a gente vai copiar esse comando, voltamos aqui e damos um expo install React Native Maps. A gente aguarda um pouquinho essa instalação, ele vai demorar um pouquinho. Beleza, já fez a instalação e agora eu vou importar de dentro de React Native Maps, que foi o pacote que a gente instalou, eu vou importar o Map View. Na verdade, Map View eu não preciso botar chaves aqui por volta, porque ele é a exportação padrão desse pacote aqui. Beleza? Agora eu vou jogar aqui no lugar da nossa view o nosso próprio Map View. Eu posso até apagar a view que a gente não vai estar utilizando agora. Se eu salvar isso aqui agora e a gente aguardar um pouco ele fazer a atualização do aplicativo, por enquanto a gente não pode ver o mapa, porque ele não tem uma largura e uma altura definida, nem um ponto de start. Então eu vou passar aqui para ele um estilo como Flex 1. Aqui a gente pode ver, né? Aqui eu mostrei uma sintaxe nova, eu botei duas chaves, mas por que duas chaves, Diego? Você lembra que eu falei lá no começo que quando eu quero incluir um código JavaScript dentro do meu código HTML, aqui do meu código JSX, eu sempre coloco as chaves. Mas agora eu quero colocar, qual código JavaScript que eu quero colocar aqui dentro? Eu quero colocar um objeto, porque no React Native as estilizações são feitas através de um objeto. E aí o objeto, para a gente declarar um objeto no JavaScript, também usa chaves. Por isso ficam chaves repetidas. A primeira é para declarar que eu quero incluir um código JavaScript aqui dentro, e a segunda para declarar que é um objeto JavaScript. E aqui é que eu vou colocar Flex 1 para ele ocupar toda a tela possível. Vou salvar isso aqui agora, e agora sim eu posso ver que ele já mostrou um mapa, né? Ele mostrou um mapa aqui em cima do Brasil, mas a gente vai já melhorar a visualização desse mapa aqui. Bora lá! Vamos lá então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar repassando essa parte de estilização aqui, que a gente botou um Flex 1 para um objeto separado de estilos, né? Para não deixar tudo dentro, para não deixar nenhum estilo inline, que a gente fala. Então eu vou importar lá de dentro do React Native o nosso Style Sheet. E agora eu vou criar
um objeto de estilos aqui embaixo, que é igual a stylesheet.create. E aqui dentro eu passo a estilização do nosso map. Ele vai ter um flex1. E agora aqui eu só preciso colocar styles.map, beleza? Não preciso colocar o estilo diretamente. Tranquilo. Agora então a gente vai carregar a localização do usuário para mostrar como a primeira localização do mapa, né? Aqui ele abriu um mapa bem distante, no Android ele abre, acho que até no centro do mapa, aqui perto da África e tudo mais. Outra coisa que eu estava vendo no Android é que aqui o título do seu header ele vai ficar para a esquerda, né? Isso é normal, porque o React Navigation ele se comporta de acordo com cada plataforma, ele muda um pouquinho a estilização. Então no Android geralmente o título fica para a esquerda, por isso ele já deixou ali. Então vamos lá, vamos começar carregando aqui a localização do usuário. Se você lembrar, lá quando a gente estava trabalhando com o React.js, para a gente executar alguma coisa assim que o componente é montado em tela, né, uma única vez, a gente utiliza o useEffect, né? O useEffect, a gente coloca ele aqui dentro do nosso componente, e aí ele recebe a função, que é qual função você quer executar, e aí um array de dependências, né? Quando essa função deve executar. E se a gente deixa ele vazio, ela executa apenas uma única vez. E agora aqui dentro, como a gente vai fazer uma chamada assíncrona, a gente vai utilizar aqui uma função, async function, load initial position. Essa função aqui, então, basicamente, ela vai carregar a posição inicial do mapa, e nós vamos chamar essa função logo embaixo da declaração dela, para já executar assim que o useEffect for montado. Beleza, aqui dentro dessa load initial location, a gente vai utilizar a localização do usuário. Para isso, a gente pode vir aqui no Expo, na documentação de location, né, que é a localização, que é o módulo de geolocalização do Expo. Então, a gente vai instalar aqui, ó, Expo install Expo Location. Então a gente vai pegar isso aqui dentro do VS Code e rodar ele aqui, ó, Expo install Expo Location. Com isso agora, de dentro do nosso Expo Location, eu vou importar dois carinhas aqui. O primeiro deles se chama Request Permissions Async. Isso aqui basicamente vai pedir permissões para o usuário para utilizar a localização dele. E o segundo é o Get Current Position Async, que é para pegar a localização do usuário. Deixa eu fechar aqui para ficar mais visível. E agora, então, o que nós vamos fazer? Aqui dentro do Load Initial Position, eu vou começar pedindo a permissão do usuário. Então, eu vou rodar o método Request Permissions Async. Aqui dentro, esse método, ele retorna para a gente um objeto com várias informações sobre a permissão do usuário. Até se aqui dentro da desestruturação eu apertar Ctrl espaço, ele vai dar as opções aqui, ó, se ele está no iOS, se ele está no Android, o status da permissão, se ele deu permissão ou não, isso aqui retorna true ou false, quando que vai expirar essa permissão e se eu posso perguntar por essa permissão de novo. São várias informações. A que mais me importa aqui agora é o granted, né, se ele deu permissão ou não para eu utilizar a localização dele. E aí eu vou fazer o seguinte, se ele deu permissão, eu vou então buscar as coordenadas dele. Então const location, que é a localização do usuário, é igual a wait get current position async, né? Eu vou pegar a posição do usuário. Dentro aqui desse Get Current Position Async, se eu quiser utilizar o GPS do celular para obter a localização do usuário, que é uma localização mais próxima, eu posso passar uma opção aqui que se chama Enable High Accuracy, né? E aqui eu posso passar ela como True. Isso aqui a gente só tem que lembrar uma coisa, para isso funcionar, dentro do seu celular, você precisa estar com o GPS habilitado, com os serviços de localização. Se por algum motivo, sei lá, o GPS do seu celular está quebrado, ele não funciona, você passa false aqui e aí ele vai utilizar somente localização via Wi-Fi, via rede 3G, beleza? Mas eu prefiro sempre utilizar via GPS porque é bem mais preciso. Então, agora, esse location aqui, ele traz pra gente várias informações. Se eu der um ponto aqui, ó, traz as coordenadas do usuário e traz também um timestamp de quando eu obtive essa localização. Se eu quiser apenas as coordenadas, eu posso desestruturar aqui diretamente, ó, pegando as coordenadas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero apenas a latitude e a longitude de dentro dessas nossas coordenadas. E aí eu vou criar agora um estado para armazenar essas informações. Estado, né, o conceito no React a gente já está acostumado. Uma informação que vai ser manipulada por esse componente. Então aqui embaixo eu vou criar um novo estado chamado current region.
E aí, o método para atualizar esse valor, setCurrentRegion, e ele vai começar como nulo, né? Como nenhuma, não vai ter nenhuma região de início. E agora, aqui embaixo, eu vou dar um setCurrentRegion, passando o seguinte, latitude, longitude, e agora, aqui embaixo, a gente precisa passar mais duas informações, que é o latitude delta e o longitude delta. O que são essas duas informações? Isso aqui são cálculos navais, né, para a gente obter o zoom dentro do mapa. Então, esses cálculos, eles são bem complexos, mas aqui para eu ter um zoom mais ou menos legal, eu vou botar 0.04. Depois você pode ir brincando com esses números aqui para ver o efeito que vai dando, beleza? Eu não entendo muito bem desses cálculos de delta, mas no mapa é mais ou menos isso. Depois o usuário, claro, ele pode controlar o zoom. E agora a gente precisa utilizar esse current region dentro do nosso mapa. Então, aqui na Map View, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar para ela uma propriedade para esse componente chamado Initial Region, tá vendo? E eu vou passar o nosso valor de Current Region, né? Que foi o valor preenchido aqui pelo nosso método loadInitialPosition. Deixa eu minimizar esse useEffect aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, enquanto essa nossa localização não existir, ou seja, enquanto o Current Region aqui for nulo, né? A gente vai retornar nulo aqui de dentro do nosso componente também, para ele não renderizar nada na tela, ou seja, ele só vai mostrar o mapa no momento que ele carregar essa informação da localização do usuário. Bora testar isso aqui? Vou salvar o meu código e agora veja só, ele vai mostrar o mapa já na minha localização. Se você nunca deu permissão para o Expo utilizar a sua localização, ele vai pedir agora um boxinho aqui de o Expo quer utilizar a sua localização, por aí vai você dar um OK, e aí ele já vai carregar. Como eu estou aqui em Rio do Sul, ó, ele já abriu certinho em cima da cidade de Rio do Sul. Esse é o zoom que eu escolhi. Se você quiser mais um, você pode ir mudando aqui esse número, para -1 também vai mudando e você vai vendo como fica. Beleza, agora a gente já carregou o nosso mapa, e agora a gente tem aquelas marcações, né, dos usuários em cima do mapa. Então, se eu voltar aqui no desenho do mobile, eu posso ver que eu tenho essas marcações com os usuários no mapa. Então, bora começar a fazer isso aqui. Eu vou abrir aqui o meu VS Code, e eu vou importar aqui de dentro do React Native Maps, além do Map View, eu quero importar o nosso marker, que é a marcação em cima, dentro do mapa. Aqui, então, dentro da nossa Map View, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar parênteses por volta. E agora, antes, a nossa tag do MapView, ela fechava nela mesma aqui, ó, como se fosse um input, né, uma tag IMG. Agora, como a gente vai ter um conteúdo nela, eu posso fazer o seguinte, ó, fechar ela aqui embaixo e nós vamos ter o marker dentro dela. Esse marker, ele recebe uma opção chamada coordinate, que é a coordenada. Basicamente, a gente precisa passar apenas latitude e longitude. Então, só para a gente fazer um primeiro teste, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o maps.google. Ele já vai abrir aqui na verdade, ele abriu em São João. Meu Jesus. Não, vamos para Rio do Sul aqui. Beleza, aqui em Rio do Sul eu vou pegar uma localização mais ou menos próxima. Vou botar mais ou menos para cá, vou dar um zoom e copiar a latitude e longitude aqui em cima. O primeiro é latitude até a vírgula, desde o sinal de menos até a vírgula. Então vamos colocar aqui um objeto. Latitude vai ser esse item aqui. Longitude vai ser o segundo aqui, desde o menos até a primeira vírgula, né? Não se confunde para ir mais do que isso não, senão vai dar problema. E aqui também tem que ser duas chaves, porque eu estou colocando um objeto, né? Sempre tem que lembrar disso aqui. Agora, veja só, se eu salvar isso aqui, já apareceu uma marcação ali no mapa. Essa marcação, ela apareceu com um pininho, né? Ela aparece de acordo com o sistema. No iOS é esse pininho, no Android é a tagzinha que a gente já está acostumado do próprio Google Maps. Então, agora a gente quer uma imagem dentro dessa marker. Então, o que nós vamos fazer? Essa marker, ela também é uma tag que fecha nela mesmo, mas eu posso mudar por uma tag com um conteúdo, um componente que tem um conteúdo. Então, deixa eu trocar aqui por marker, a tag de fechamento, e aqui dentro nós vamos colocar uma imagem. Essa imagem eu vou importar de dentro do próprio React Native, o componente chamado image. Vou jogar aqui dentro o nosso image. E agora ele tem uma propriedade chamada source, que é como se fosse o src que a gente tem lá na web, mas aqui no source ele recebe também um objeto, ele não recebe direto a URL. Então, dentro desse objeto, eu tenho a opção de passar o URI, beleza? Então, vou dar URI, 2 pontos, e aqui eu vou colocar o link da minha imagem. Então, o link da minha imagem aqui agora, eu vou acessar
o meu perfil no GitHub, por enquanto que a gente não está pegando as informações da API, né? E vou copiar aqui a URL do meu avatar. E vou colocar aqui por volta de string, sempre. Beleza. Se eu salvar isso aqui agora, ele não vai mostrar nada. A gente pode ver que não tem resultado nenhum. Isso porque ele não vai conseguir colocar uma estilização de forma automática nessa imagem. Diferente da web, aqui no React Native, quando a gente coloca uma imagem que vem de uma URL, né, de um local externo, ele não coloca ela na tela com uma largura e altura padrão. Então a gente sempre tem que colocar estilização. Então eu vou botar isso aqui, uma estilização chamada avatar. Vou botar aqui avatar. E aqui nós vamos dar alguns estilos para esse avatar. Eu vou dar a largura de 54 pixels. A altura 54, aqui a gente não precisa informar o px, né? No React Native é só um número. Um border radius de 4, um border width de 4 também, e o border color FFF, beleza? Vou salvar aqui agora, a gente aguarda um pouquinho, ele ainda não mostrou nada, talvez esteja faltando um reload, então deixa eu dar um reload aqui na minha aplicação. Beleza, agora sim a gente pode ver que já está mostrando o avatar, bem da forma que a gente vai precisar. Eu poderia colocar mais um avatar aqui na tela para visualizar como fica, mas eu já estou vendo que está funcionando. Então vamos partir agora para a hora, para quando a gente clica nesse avatar, a gente quer mostrar as informações dele, né? O nome, a bio, as tecnologias que ele trabalha e por aí vai. Para isso a gente tem um outro componente aqui no React Native Maps que se chama callout. Então eu vou importar esse callout e aqui embaixo do nosso image, aqui embaixo do componente image, eu vou colocar o nosso callout. Beleza? Esse callout aqui, tudo que a gente colocar dentro dele é o que vai aparecer assim quando a gente clicar dentro desse avatar. Então eu vou começar importando aqui do React Native a view e o text. Então vamos começar colocando uma view aqui por volta de tudo, que vai ser um container. E essa view aqui eu vou dar um estilo para ela com o nome callout, beleza? E aqui dentro eu vou ter 3 textos. O primeiro texto é o nome do dev, então vai ser Diego Fernandes. O segundo texto aqui é a bio, e aí eu posso copiar lá do próprio GitHub. Então a gente vai colocar ela aqui dentro. E o terceiro vai ser as tecnologias que o dev trabalha. Vou botar aqui React.js, React Native e Node.js. Beleza, agora eu vou botar também um estilo para cada um desses textos. O primeiro vai ser dev name, o segundo vai ser dev bio e o terceiro vai ser dev text. Show de bola. Se eu salvar aqui agora, veja só, quando eu clico em cima do dev, na verdade, deixa eu dar um reload, porque ele não conseguiu botar isso aqui automaticamente. Agora, quando eu clico em cima do meu dev, ele já apareceu aqui várias informações com uma estilização de callout pré-criada, né? Então, eu já tenho aqui, ó, várias informações. Claro que está tudo errado, porque eu tenho que adicionar a estilização. Então, vamos lá. Vou começar colocando a estilização no callout, que é aquele container que eu criei por volta de tudo. Vou botar nele simplesmente uma largura de 260 pixels. Agora, para o nome do desenvolvedor, eu vou colocar uma fonte negrito, então vou colocar aqui font weight bold e um font size de 16 pixels. No nosso dev bio, né, na biografia do desenvolvedor, eu vou colocar uma color 666 e também um margin top de 5 pixels. E aí, para o dev text, que são as tecnologias que esse desenvolvedor vai trabalhar, eu vou colocar só um margin top 5 já é o suficiente. Vamos salvar aqui agora e vamos ver como é que vai ficar. Vou dar um reload na aplicação de novo. E agora, quando a gente clica aqui em cima do desenvolvedor, já está aparecendo as informações lá, ó, Diego Fernandes, CTO, tudo mais, todas as tecnologias e por aí vai. Claro que isso aqui ainda não são dados reais, né? Eles não estão vindo lá da nossa API que a gente criou com o Node, mas já está bem legal. Vamos lá, o que falta agora? Falta quando eu clicar aqui em cima, eu quero que quando eu clicar em cima aqui do Diego Fernandes, ele vai lá para a nossa rota com, deixa eu abrir aqui o Wiki 10. Ele vai para essa rota aqui, ó, do perfil dele no GitHub e mostre o perfil dele. E falta também esse nosso formulário aqui embaixo, ó, de buscar por tecnologias, esse botão e tudo mais. Então, bora fazer isso. O que a gente vai fazer agora então é a parte de navegação. Quando ele clicar em cima desse callout, eu vou navegar ele para a próxima página. Então, lá dentro aqui do nosso callout, ele tem uma propriedade chamada onPress.
que é diferente do on-click lá na web, né? Aqui no React Native é sempre on-press, independente se é um botão, o que que é. Vários componentes aqui no React Native tem essa tag. Por exemplo, se eu quiser, quando ele clica no map view, eu boto um on-press dentro do map view. Então a gente consegue ter esse controle em vários componentes. Aqui no callout, então, quando ele clicar no on-press, eu vou navegar ele para outra tela. Então aqui eu vou simplesmente colocar uma arrow function, porque eu vou criar uma função aqui dentro mesmo, não preciso criar ela separada. E essa função, o que ela vai executar é a navegação. Como que eu tenho acesso à parte de navegação? Toda a página da minha aplicação aqui dentro do React Native, como que eu sei o que é uma página? Se eu for no meu arquivo de rotas, tudo o que eu utilizo aqui dentro do Create Stack Navigator, como o main, o profile, eles recebem de forma automática uma propriedade aqui dentro, né? Lembra que eu posso acessar as propriedades aqui como parâmetro da função. E aí eu posso desestruturar caso eu queira pegar uma propriedade única. Então, eu quero pegar uma propriedade chamada Navigation, que ela vem de forma automática para todas as páginas da aplicação. E aqui eu simplesmente chamo esse Navigation e uso o método Navigate. E aí eu passo o nome da tela que eu vou enviar esse usuário. Por exemplo, Profile. E eu posso, inclusive, passar uma vírgula aqui com alguns parâmetros que eu quero enviar para essa tela. Por exemplo, eu vou enviar ele para a tela de perfil do GitHub, mas eu preciso passar qual que é o usuário dele do GitHub, senão essa tela não vai saber o que mostrar, ela não vai ter dados desse usuário. Então aqui eu vou passar uma variável chamada GitHub Username como sendo Diego3G. Beleza? Vamos testar isso aqui. Eu vou salvar e agora vou dar um reload aqui na minha aplicação. Vou clicar em cima do dev. E agora, quando eu clicar nesse box, ele deve me navegar para a próxima tela. Ó, vou clicar e ele navegou para a tela perfil no GitHub. Beleza? Aqui ele deixou com esse título aqui, ó, Dev Radar, mas a gente consegue tirar ele. Lá nas minhas rotas, né, no iOS, a gente pode passar header, back, title, null. E agora eu salvo e ele, agora quando eu for para essa próxima página, na verdade ele vai deixar back. Aqui na verdade não é header back title, é header back title visible. E aí eu coloco false, porque ele vai deixar esse título invisível. Então agora eu clico aqui, ó, e agora sim, ele já vai ficar só com a flechinha e não mais com o texto. Agora aqui dentro, lembra que eu preciso mostrar o navegador, né, com o GitHub do usuário. E aí a gente vai utilizar outro item aqui do Expo que se chama WebView. Então eu só dou um Ctrl F, WebView, venho aqui na documentação do Expo e vou instalar, ó, Expo Install React Native WebView. Então vamos lá. Rodo isso aqui dentro do meu terminal. Aguardamos um pouquinho. Beleza, já instalou. E agora eu vou importar. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Só importar o WebView de dentro do React Native WebView. Então, só colocar isso aqui. E agora aqui no lugar da nossa view, nós podemos trocar por uma WebView. Beleza, a WebView aqui a gente pode ver que ela recebe um source, mais ou menos como a gente fez lá na imagem, e uma tag de estilização. A estilização aqui, ela vai ser só um flex 1. Então, nesse momento aqui, eu vou deixar ela inline mesmo, porque é só isso. E aí, dentro do nosso source, a gente vai passar também uma URI. E aí, o perfil do GitHub, ele fica em https://github.com/usuário, né? Que geralmente, que no meu caso aqui vai ser Diego3G. Mas você pode lembrar que o usuário, a gente está enviando como um parâmetro quando a gente faz a navegação para a rota. Como que eu faço para ter acesso aos parâmetros enviados para alguma rota? Lá no Profile também eu vou receber a propriedade Navigation, né, que eu estou desestruturando, por isso precisa ter as chaves por volta. E aí eu vou fazer o seguinte, const GitHub username é igual a navigation.getParam, ou seja, eu estou pegando um parâmetro de dentro da rota que eu estou recebendo. O nome do parâmetro é GitHub username, é o nome que eu estou dando aqui, ó. E eu vou pegar esse parâmetro aqui dentro, GitHub username, precisa ser o mesmo nome. E agora o valor vai estar aqui dentro dessa variável. E aí eu posso colocar ela aqui no final. Só lembrando, se eu quiser incluir uma variável dentro de uma string, eu tiro as aspas simples e troco por crase aqui, ó. E agora sim vai ficar legal. Boto aqui dentro GitHub username. Show de bola. Vamos salvar isso aqui e testar. Deixa eu voltar, dar um F5 aqui na minha aplicação. Clico no dev. Clico agora no callout. E agora, quando eu acessar, vai estar lá o perfil no GitHub. Então, a gente já finalizou boa parte aí da nossa aplicação. Falta o seguinte, falta aquele formulário lá embaixo com o input e com o botão para eu conseguir buscar pelos devs, né, pelas tecnologias. Então, vamos lá.
Vamos lá então, agora a gente vai criar o nosso formulário de busca aqui embaixo. Então lá na nossa página main, nós vamos ter que colocar o formulário aqui dentro. Primeira coisa, o nosso formulário, não existe uma tag de form aqui dentro do React Native. A gente vai criar diretamente os text inputs, né, os inputs de texto, e aí quando o usuário clicar em um botão, a gente vai realizar o submit no formulário. Então não vai ter uma tag de formulário especificamente. Então aqui eu vou importar diretamente o nosso text input, que é o input de texto. E agora, onde é que a gente vai começar a colocar esse nosso formulário de busca? Uma das alternativas seria colocar aqui dentro do map view, mas não é o melhor lugar para a gente colocar isso. Quando a gente quer colocar um elemento em cima do mapa, a gente sempre cria esse elemento depois aqui do map view. Então, se eu fosse criar um formulário de busca, eu vou criar uma view aqui, ó, o formulário pode ser uma view. Styles eu vou passar como search form, mesmo não tendo criado ainda, depois eu vou criar. E aí aqui dentro vai estar o nosso formulário. Como eu não posso ter dois elementos, como eu já falei antes, um abaixo do outro sem ter um container por volta, eu sempre crio o fragment aqui para isolar esses dois, né, para encapsular esses dois elementos. Agora aqui dentro da nossa view, a gente pode ver que eu vou ter o seguinte, um input e um botão, só isso. Então o input eu vou colocar um text input, beleza? E aqui eu posso passar algumas propriedades para ele. Eu vou começar passando o estilo, que vai ser styles.searchInput. Deixa eu colocar isso aqui em outra linha, porque como a gente vai ter várias propriedades, vai ficar um pouco difícil de ler. Então eu geralmente quebro dessa forma aqui. Vou colocar aqui o placeholder, buscar devs por text, né? Buscar devs por tecnologias. E vou passar o placeholder text color 999, né, um texto um pouquinho mais, um cinza mais claro. Aqui a gente vai passar também o seguinte, auto-capitalize como sendo words. O que isso quer dizer? Ele vai colocar a primeira letra de cada palavra como caixa alta. Aqui ele tem as opções characters, né? Ele vai botar todas as letras caixa alta, none, nenhuma em caixa alta, sentence, só a primeira letra da frase, ou words, cada palavra. Ou seja, cada tecnologia eu quero que vá com a primeira letra em caixa alta. E eu vou passar aqui também auto correct como sendo false, para ele não tentar corrigir o texto digitado nesse input de uma forma padrão. E aqui agora eu preciso de um botão. E aí a gente tem vários botões aqui dentro do React Native. Se eu importar o button, ele vai ter uma estilização própria para iOS e para Android. Então, como eu quero criar a minha própria estilização, eu preciso importar um touchable opacity. Esse touchable opacity, ele é basicamente um botão que quando eu clicar, ele vai diminuir um pouquinho a opacidade. Então eu vou colocar esse touchable opacity aqui dentro. Vou passar uma estilização para ele, styles. Pode ser load button, beleza? E agora dentro dele, deixa eu fechar aqui a tag aqui embaixo. Dentro dele eu vou colocar um texto, né? Eu não posso colocar o texto diretamente dessa forma, salvar, né? Então eu preciso sempre uma tag. Mas na verdade, aqui no layout, deixa eu dar uma olhada aqui no layout, eu não tenho um texto, né? Na verdade eu tenho um ícone. Então o ícone, no Expo, a gente tem por padrão todos os pacotes de ícones mais famosos. Para eu importar, eu só venho aqui e dou um import de dentro de @expo/vectoricons. E aqui, se eu der um Ctrl espaço, eu posso ver todos os pacotes de ícones que eu tenho disponíveis, né? Ant-Design, Evil Icons, Feather, Font Awesome, Foundation, Ionicons, Material Icons. Eu vou estar utilizando aqui o Material Icons, porque para mim é um dos maiores pacotes. E é bem legal porque eles são padronizados na questão de tamanho. Aqui agora eu só coloco então Material Icons. Aí eu preciso passar um nome. O nome que eu vou estar utilizando aqui do ícone é o My Location. Se você quiser saber todos os ícones disponíveis, só procura por Material Icons. Aí você vai cair aqui no site. E aí aqui vão estar todos os ícones. Embaixo tem o nome deles, ó. E aí tu vai poder utilizar esse nome. Só no lugar do underline é hífen. E aí então tu utiliza hífen aqui dentro, ó. Show de bola. Vou passar um tamanho para ele também de 20, né? 20 pixels. E uma cor branca. Beleza. Aqui o nosso Touchable Opacity, ele tem aquela propriedade onPress também que eu falei. Então, quando a gente clicar dentro dele, eu vou fazer um submit no form. Só para a gente não deixar vazio essa propriedade onPress por enquanto, eu vou deixar uma função vazia aqui, ó, uma arrow function, né? Parênteses, abre, fecha e chaves. Beleza. Vamos lá, vamos salvar isso aqui.
ele já mostrou lá embaixo o input, ó, buscar devs por tecnologias. O botão, ele não está aparecendo, porque o botão aqui, no caso, o nosso ícone é branco e lá o fundo também é branco. Então, agora a gente vai começar a estilizar isso aqui. Bora pegar aqui o nosso Search Form. O nosso Search Form, eu quero que ele venha por cima do nosso mapa. Então, a gente vai utilizar o famoso Position Absolute, né? Para ele flutuar por cima do nosso formulário. Aqui eu vou dar agora um Bottom 20, para ele distanciar do final da tela 20 pixels. Left 20, Right 20. E aí vou dar um Z-Index 5, só para forçar que ele fique por cima do mapa. Outra coisa que eu vou botar aqui é um Flex Direction Row. E aí a gente já entra em outro conceito muito legal do React Native na questão de estilização, é que todos os elementos, todos os componentes do React Native, por padrão, eles já possuem Display Flex. Display Flex é o padrão no React Native. A gente só tem o Display Flex e o Display None. Não existe outro display dentro do React Native, beleza? Beleza, vamos salvar aqui agora. Já está em cima do mapa. E aí a gente vai estilizar o nosso Search Input e o nosso Load Button. Vamos começar com o nosso Input, que ele tem mais estilizações. Flex 1, para ele ocupar o máximo de espaço possível, que sobra ali, né, tirando o botão. Height 50. Vamos colocar aqui um Background Color, também FFF, branco, né? Uma cor do texto 333. Border Radius 25. Que é a metade de 50, só para ele ficar bem arredondado. Não dá para passar da metade da altura, nem da largura. Padding Horizontal 20. Outra propriedade que a gente só tem no React Native, né? Eu quero botar um padding nas laterais, eu não tenho como fazer que nem lá no CSS, padding 0,20, né? Então eu tenho esse padding horizontal e padding vertical. Vamos lá. Font size 16. Aqui agora a gente vai botar algumas propriedades de sombra, né? Para adicionar sombra no CSS, a gente tem algumas propriedades de shadow, que são aqui, ó, shadow color, shadow offset, shadow opacity, shadow radius. Então vamos começar com a sombra no iOS. Então, vamos botar shadow color preto, shadow opacity 0.2 e shadow offset. Nós vamos colocar um objeto com largura 4, largura 4 e altura 4 também. No Android, a gente só tem uma propriedade de sombra, que se chama Elevation. É como se eu pegasse um elemento e elevasse ele para alguma camada a mais, ou seja, ele vai resultar numa sombra. E aqui você pode ir passando os números, por exemplo, 1, 2, até ver a sombra que parece que fica mais legal para você. Aqui, por exemplo, eu vou deixar 2. Depois a gente faz um teste de como ficou. Aqui no iOS já ficou a sombra também. Vamos lá para a estilização do nosso botão agora. Eu vou botar para ele uma largura de 50, altura também de 50. O background color dele vai ser 8 e 4D FF, beleza? A gente vai botar aqui um border radius de 25. Justify content center, align items center também, para o ícone desse botão ficar centralizado totalmente no meio dele, né? E margin left 15 para ele distanciar um pouquinho do input. Já está lá agora o nosso botão. E aí assim a gente terminou a estilização. Aqui, uma coisa que a gente pode perceber, se eu abrir o teclado, ele vai acabar passando por cima aqui do nosso input. Isso dá para a gente resolver sem nenhum problema. Eu posso acessar a API do teclado, saber quando ele está aparecendo ou sendo removido, adicionando o Event Listener nessa API, tem tudo na documentação do React Native, pegando a altura dele e jogando o input para cima. Isso é bem tranquilo. Mas como não vai dar tempo da gente fazer isso aqui na semana Ministech, fica aí até um desafio para você, se você quiser tentar. Eu vou mover toda essa parte do formulário aqui para o começo do mapa ao invés do final. Então eu vou trocar aqui de bottom por top. E aí, pronto, a gente já está com todo o nosso formulário aqui no começo do mapa ao invés de no final, beleza? Aí o teclado já não atrapalha mais a visualização do nosso input. Tranquilo, toda a parte de visualização a gente finalizou, agora a gente vai para a parte funcional dessa aplicação, que é carregar os devs da nossa API. Para a gente conseguir, claro, carregar os devs da nossa API, a gente precisa da API rodando. Então, eu vou acessar aqui a pasta do nosso back-end, que a gente fez com o Node, e eu vou rodar yarn dev para deixar ele sendo executado. A gente aguarda um pouquinho, agora a nossa API já está sendo executada, e eu vou começar instalando aqui dentro do nosso projeto o Axios, que foi a mesma biblioteca que a gente utilizou lá na web para fazer chamadas à API. A gente consegue utilizar todas as bibliotecas, praticamente, que a gente usa na web aqui dentro do mobile, beleza? Principalmente, claro, as bibliotecas que não são de interface. Agora aqui dentro da pasta SRC, eu vou criar uma pasta
services, dentro um API.js. Vou importar o Axios aqui dentro. E agora eu vou criar uma API, que é igual axios.create, e eu preciso passar uma base URL. E agora essa base URL aqui, ela muda um pouquinho de acordo com o ambiente que você está e o sistema operacional. Então, bora falar sobre isso. Se você estiver executando esse projeto no seu celular, no seu dispositivo físico, o IP que você vai colocar aqui dentro é o mesmo IP que estiver aparecendo aqui no nosso Expo. Tá vendo aqui na esquerda que tem aqui, ó, 192.168.1.5? Então a gente vai escrever aqui http://192, deixa eu executar aqui, 192.168.1.5. Lembrando que isso aqui precisa ser o seu IP, não adianta você copiar isso aqui, porque isso aqui é o IP da minha máquina. E aí, dois pontos, a porta que a gente estiver utilizando lá no Node. Não é essa porta 19.000, essa aqui é a do Expo. A gente vai utilizar a porta 3333. Lembra? Que é a porta que a gente utilizou lá no nosso backend. Se você não estiver utilizando um dispositivo físico, estiver utilizando o emulador do iOS, isso aqui você pode trocar por localhost, beleza? Vai funcionar sem problemas nenhum. Se você estiver utilizando o emulador do Android, aí você pode tentar por esse IP aqui, e caso não funcionar por esse IP, você tem aqui, ó, você pode procurar por localhost IP Android Emulator. Se eu não me engano, é 10.0.2.2. É isso aí, 10.0.2.2. Quando você acessa esse IP, é como se o emulador do Android visualizasse o seu localhost. Tranquilo? Então você trocaria aqui por 10.0.2.2. Mas no geral, esse IP aqui que a gente vê lá no Expo deve funcionar. Inclusive eu estou aqui no emulador e vou usar ele porque deve funcionar. Vamos salvar aqui agora. Lá dentro aqui da nossa rota main, agora a gente vai precisar fazer as nossas chamadas API para buscar os usuários. Então a gente vai começar importando a nossa API de dentro de /services/API. E a gente vai criar um método aqui para carregar os usuários, porque isso aqui vai ser disparado só quando o usuário clicar num botão. Então eu vou criar um método assíncrono aqui, chamado loadDevs, que vai carregar os desenvolvedores da API. E esse método, basicamente, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a localização que eu estou atualmente no mapa. Então eu vou pegar aqui a latitude e longitude dentro de current region, que foi o que a gente o estado que a gente está gravando a localização atual do usuário. Só que se você lembrar, a gente só está preenchendo isso aqui uma única vez, né? A gente está aqui, ó, só dentro desse carregamento principal. Se o usuário fizer isso aqui com o mapa, a gente não tá alterando essa informação aqui no estado. Então a gente vai ter que fazer isso também, mas a gente já vai fazer. Aqui, agora quando eu pego a latitude e longitude desse usuário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma resposta da API, eu vou fazer um await api.get na rota search. Você lembra lá que no Insomnia nós temos a rota de buscar, a rota search, que ela recebe latitude, longitude e as tecnologias. Então aqui nós vamos passar como parâmetros a latitude, a longitude e também eu preciso passar as tecnologias. Aqui eu posso passar só para testar, por exemplo, React.js, né? Porque eu tenho provavelmente um dev cadastrado com essa tecnologia. Eu tenho aqui React.js, beleza, tenho sim. Nossa, tem vários Diego Fernandes aqui cadastrados. Tem que dar uma olhada depois para remover alguns deles. Agora, aqui então no nosso código, a partir dessa resposta aqui, eu vou criar um estado que vai armazenar os devs. Então, const devs, set devs. E como são vários devs, eu vou iniciar esse estado como um array vazio, né? Eu preciso sempre armazenar uma informação que eu busco da API em algum estado. Isso é praticamente padrão no React. E agora eu vou dar um set devs response.data, né? Que são todos os dados que vieram através dessa resposta aqui. E agora, vamos lá, vamos resolver alguns problemas que a gente tem aqui. O primeiro é aquele que eu já tinha falado. Quando a gente está mudando a localização aqui do mapa, ó, a gente não está mudando esse estado aqui do current region, né? Então a gente precisa fazer isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui dentro que se chama handle region changed. E essa função aqui, ela vai ser executada através de uma propriedade aqui no MapView que se chama onRegionChangeComplete. Essa função aqui, isso aqui eu passo uma função que vai ser executada quando o usuário mudar aqui a localização dele no mapa.
beleza? Deixa eu até quebrar a linha aqui para ficar mais fácil visualizar. Geralmente eu faço isso quando a linha começa a ficar muito grande, né? Eu quebro ela em várias. Aqui no marker, por exemplo, a gente pode quebrar, botar da forma que a gente acha que fica mais organizado. Até acho que aqui ficaria melhor assim, ó, latitude, longitude e agora assim. Beleza, aqui no image também, vamos dar uma organizada aqui no código para ficar mais fácil a gente visualizar. E deixa eu tirar essa sidebar. Beleza, acho que assim já tá bom para dar uma boa visualizada no código. Então agora esse onRegionChangeComplete, se a gente for até na documentação, ou se a gente acessar aqui até a própria definição de tipos do TypeScript, a gente vai ver que essa função, ela manda uma propriedade chamada region, e dentro aqui do region eu tenho latitude, longitude e latitude delta, longitude delta. Então, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa region que eu recebo aqui e vou dar um set current region como sendo region. Simplesmente assim, não tem muito o que eu mudar disso aqui. E agora ele já vai preencher aqui o estado com a current region toda vez que o usuário mexer no mapa, né? Eu posso aqui dar um console log só para verificar se isso aqui realmente está sendo feito. Ó. Vou dar um console log region. E agora eu vou abrir aqui ó, o Expo aqui do lado, essa telinha, clico em qual dispositivo eu estou rodando, no meu caso aqui agora eu estou rodando nesse iPhone 11 Pro Max. Aqui eu posso ver que ele já deu um console log, ó. Se eu mudo a localização, quando eu parar de mudar, ele vai dar o console log de novo. Se eu mudar de novo e parar, ele vai dar o console log. Então ele executa quando o usuário para de mover o mapa aqui. Então aqui está toda a latitude e longitude que eu estou mexendo aqui no mapa. Beleza, voltando lá na nossa aplicação, agora a gente precisa executar essa função loadDevs quando o usuário clicar naquele nosso botão lá embaixo. Então, vamos lá, aqui nesse Touchable Opacity, né, esse botão aqui, ó, eu vou chamar o nosso loadDevs. Por enquanto, eu estou colocando a tecnologia aqui que eu estou fazendo a busca de forma estática, né? A gente não está pegando o dado desse input, mas a gente já vai fazer isso. Vamos salvar isso aqui agora. Vamos por partes. Agora, eu tenho a minha lista de devs. Para cada um desses devs aqui, eu quero mostrar um carinha desses aqui, certo? Se a gente lembrar, um carinha desses aqui é o nosso marker. Então, eu preciso, essa parte aqui do marker, eu preciso repetir ela para cada um dos devs. Então, eu vou recortar isso aqui, e aí a gente vai fazer uma iteração aqui dentro, um map, como a gente viu lá no React para Web. Vou pegar os meus devs, vou dar um map, e aí para cada um deles, aqui eu coloco parênteses por volta, porque eu quero fazer um retorno de alguma coisa, né? Não é chaves, porque não é o conteúdo da função, é o retorno. Agora, bora lá. Coordenadas, a gente vai obter, se eu lembrar aqui da minha rota de busca, ele vem dentro de location, coordinates, e aí a longitude é o primeiro e a latitude é o segundo. Então a gente vai fazer o seguinte, latitude eu vou pegar através de dev.location.coordinates e a latitude é o primeiro, né, na verdade o segundo item, né, o array começa do 0. E aqui a longitude é o primeiro, então aqui eu vou colocar o 0. Até para ficar mais fácil, posso botar assim invertido, que também vai funcionar, daí 0 e 1. Aqui na imagem de avatar, nós vamos trocar por dev.avatarURL. Aqui no GitHub Username, nós vamos trocar por dev.githubUsername. E aqui embaixo, nós vamos trocar o nome por dev.name. Aqui a biografia, nós vamos trocar por dev.bio. Deixa eu arrumar a indentação aqui. E aqui nós vamos trocar mais ou menos como a gente fez lá na web, por dev.text, mas como isso aqui é um array, né, de tecnologias, nós vamos realizar um join, separando eles por vírgula com um espaço depois. Beleza. E aí, se você lembrar, aqui tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. Toda vez que a gente cria um ponto map, né, uma iteração, uma listagem, a gente precisa utilizar aqui no primeiro elemento logo depois do map, com um identificador único, que no nosso caso é o ID. Beleza, vamos salvar isso aqui agora, voltamos aqui no nosso emulador e agora eu vou clicar aqui no botão. Vou clicar, ele deu erro, vamos lá entender o que aconteceu. Undefined is not a function, perto de devs.map. Beleza, provavelmente esse devs aqui, ele está como undefined, então talvez não esteja vindo essa resposta da maneira que eu gostaria. Então deixa eu dar um console log dentro de response.data para ver o que está sendo retornado aqui de dentro. Então eu vou salvar,
a gente vem aqui no Expo e agora eu vou clicar no botão de procurar. Ele veio um objeto e dentro tem um carinha chamado devs. Então, não é simplesmente buscar de response.data. Deixa eu ver o que aconteceu. Object, devs, e aí tem um array. Deixa eu executar isso aqui de novo. Ele vem direto ao array. Por que ele está colocando aquele devs? Vamos ver. Eu não estava entendendo aqui, mas é porque eu estava vendo a rota de listar devs, né? E dela retorna direto o array de desenvolvedores. Mas na rota de buscar devs, ela não retorna direto o array, ela retorna um objeto e dentro tem um array com a propriedade devs, né? O nome desse array é devs. Então aqui na hora da gente dar esse set devs, não adianta só dar response.data, tem que ser response.data.devs, beleza? Se a sua API aqui estiver retornando direto o array, daí você pode usar direto response.data. Mas eu não vou mexer na API aqui agora. Beleza, vamos salvar aqui agora. Damos F5 aqui no nosso projeto. E agora eu vou clicar no botão. Vamos lá? Pô, apareceu lá o Clayton e o Diego. Os dois que trabalham com o React.js que eu cadastrei na minha API. Lembrando que aqui o nome ele precisa estar certinho com o case sensitive, né? Então, se eu escrever, por exemplo, R com o React com R minúsculo, talvez não traga os dados. Então, uma das alternativas, ou no seu back-end você considera sempre tudo em caixa baixa, né? Você faz um lowercase da string, né? Coloca ela em caixa baixa sempre, ou você acerta aqui sempre o nome certinho com caixa alta e caixa baixa. Aqui eu posso ver, por exemplo, eu clico no Clayton, aparece a biografia dele, e aí se eu clico aqui em cima da descrição, aparece o GitHub dele. Se eu clico em cima do Diego, aparece a descrição. Se eu clico no coisa, vai para o perfil dele. Beleza, então agora até isso aqui já está tudo certo. Falta a gente utilizar os dados aqui do nosso input. Então, como a gente viu lá na web, para a gente salvar os dados que o usuário preenche no input, nós vamos criar aqui um estado para armazenar essas informações. Então, eu vou criar um estado chamado text, um método chamado setText para preencher isso. E o input vai começar sempre com um valor, uma string vazia. Agora, lá embaixo no nosso text input, nós vamos passar um value para ele, que é igual a text. E aqui, a gente não utiliza o onChange, nós utilizamos o onChange text. E esse onChange text, ele já retorna diretamente o texto escrito, né? É diferente lá da web que a gente recebe um evento, e aí a gente tem que acessar o evento.target.value. E aí, com esse texto, a gente pode dar diretamente um set text com esse texto. Como eu tenho um parâmetro, e aí eu chamo uma função passando esse parâmetro, ficaria mais fácil aqui eu só passar a função, né? Então ele já vai passar uma função e repassar o parâmetro para ela. Isso aqui é meio que bem mais rápido a gente fazer e fica mais legível, né? Menos verboso. Show de bola. E agora falta aqui no nosso load devs a gente utilizar essas tags aqui dentro. Então eu vou apagar aqui, ó, e deixar tags, que é o nome da variável que a gente tem no nosso estado. Eu acho que a gente finalizou. Vamos lá. Vou salvar. Venho aqui e vou procurar os devs Ruby. Então vamos lá. Vou escrever aqui Ruby e vou dar um buscar. Olha lá, veio o Robson. Agora eu quero tanto os devs Ruby quanto os devs que também trabalham com Vue.js. Vamos dar um buscar. Veio lá o Clayton e o Robson. Os dois estão um em cima do outro ali, por isso que o Clayton ficou em cima. Então agora eu quero procurar os devs que trabalham com React Native ou que trabalham com JavaScript. Agora a gente vai dar um buscar e veio lá o Diego e o Clayton, né? Acho que veio o Robson também, mas o Clayton está em cima do Robson, que eles estão na mesma latitude e longitude, por isso ficou assim. Eu deveria ter cadastrado mais alguns separados aqui no mapa. Se você cadastrar, vai ficar bem mais legal essa visualização. Mas aí você pode agora começar a testar. Vamos testar aqui para o Robson também. Eu vou digitar Ruby, vou dar um buscar, clico no Robson, clico aqui em cima do callout. E agora eu vou ter o perfil dele também. E aí agora a gente finalizou a nossa aplicação para Android e para iOS utilizando React Native. Que massa, Dev, cara. Eu não sei pra ti, mas eu achei que ficou sensacional o que a gente desenvolveu até agora. E até amanhã a gente também vai desenvolver a parte em tempo real, de comunicação em tempo real. Então vai ser um dia épico, vai ter muita coisa pra gente aprender sobre comunicação via WebSocket. Mas chegando perto de uma conclusão, eu imagino que nessa altura da semana já está bem claro para você o quanto que essa stack é simples e poderosa, né? Mesmo sendo uma stack enxuta, seria impossível a gente ir a fundo em
tudo o que ela pode oferecer em apenas uma semana. E falar de assuntos como, por exemplo, testes automatizados, entrega contínua, autenticação e segurança, né? Padrões de código, melhores práticas, publicação nas lojas, push notifications, etc. Aí vai um monte de funcionalidade que a gente pode entrar. Então, para quem está realmente disposto a ir até o fim dessa stack, eu tenho uma boa notícia. Segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para as próximas turmas dos nossos bootcamps. Sim, se você já é um programador intermediário, se tu já tem uma boa base de HTML, CSS, o GoStack é o bootcamp que vai te guiar através do Node, React e React Native, incluindo todo o ecossistema de ferramentas ao redor dessas tecnologias. É um treinamento intensivo e enxuto para você acelerar a evolução da sua carreira e ficar pronto para os desafios no mundo real e no menor tempo possível. Deixa eu até mostrar aqui em tela o GoStack, para eu também não ficar falando aqui e não tá mostrando nada. Então tá aqui a página do Bootcamp GoStack, se você quer dar uma lida sobre o Bootcamp, aqui tem até alguns depoimentos de alguns alunos, aqui embaixo tem também algum FAQ, e aqui o mais importante, se você quer fazer parte da próxima turma do GoStack, é só deixar o seu e-mail, que a galera que deixa o e-mail aqui tem prioridade nas vagas desse Bootcamp. Agora, se você é um programador iniciante e ainda não se sente seguro com os fundamentos da programação ou do desenvolvimento web, aí a gente vai abrir vagas também pro Launchbase. O Launchbase, que é o outro bootcamp da Rocket City, focado na programação, para você dominar a programação do zero. Do total zero, você também pode deixar o seu e-mail aqui para receber, para ter prioridade nas vagas desse bootcamp, tá? Ele também é um treinamento intensivo, direto ao ponto, nos conceitos que são mais importantes para você não perder tempo e ir do zero até o seu primeiro desafio como júnior no menor tempo possível. Tudo isso, claro, os dois bootcamps 100% online, utilizando o nosso método exclusivo que vem trazendo os melhores resultados para os nossos alunos. Resumindo, esses bootcamps são para quem realmente quer se tornar um profissional e está entre os melhores nessa stack. Mas a nossa semana, como eu falei antes, ela ainda não acabou, então o que você precisa fazer aqui agora é tirar o máximo de proveito dela e devorar todos esses conteúdos para ir o mais longe possível. E não esquece de conversar com a gente lá na comunidade para mostrar o que você está achando dessa semana, que é super importante para a gente. A gente se vê amanhã para construir a parte aqui de real time e terminar a nossa aplicação. Valeu!